e para a edificação e glória do seu nome. Que o teu nome cresça, que o meu diminua, e que o Senhor me enche com o teu Espírito Santo. E te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar e abrir para mim em Gálatas 5. Vamos lá em Gálatas 5, do versículo 22 ao 26. O Senhor está falando, testificando já essa palavra aqui desde o início, desde a leitura inicial ali, e nós vamos meditar juntos hoje. Quando eu fui convidada a trazer essa palavra, a gente fica muito lisonjeado, muito feliz, mas a gente sente o temor, a gente sente o respeito pelo altar do Senhor, que as coisas espirituais não devem ser feitas de qualquer maneira. A gente tem que ter esse amor, fazer pelo amor de Deus, principalmente honrando aquilo que Ele fez por nós, foi mandar o seu Filho único para morrer por nós na cruz, para levar todos os nossos pecados e para novamente nos aliançar a Deus, que já tinha rompido ali essa ligação com o pecado original. E foi só através do sacrifício do Cordeiro, que foi Cristo vivo, que novamente a gente conseguiu ter essa aliança e essa esperança de salvação pelo poder de Jesus Cristo. Irmãos, Gálatas 5, do 22 ao 26, nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, imitando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O Espírito Santo me trouxe a seguinte frase: qual é o seu fruto? Que tipo de fruto você está dando? O que você tem semeado? Então, para nós refletirmos, o que é um fruto? Quando a gente compra uma semente, planta na nossa casa uma árvore ou uma planta, o que a gente quer? A gente quer o resultado final. Quer ver o que aquela planta vai gerar de flor ou de fruto. E dentro do fruto, quanto mais cuidada é aquela árvore, quanto mais você tira ali, as pragas de perto daquela árvore, mais bonito será o fruto, e mais saboroso, mais doce. E dentro daquele fruto tem o quê? A semente. Dentro daquela flor que você tanto esperou para ver que cor seria, que tipo seria, tem a semente, o pólen, que vai acontecer o quê? Que vai vir o vento, que vai vir uma abelha, que vai vir um passarinho, e vai pegar aquela semente e vai semear em outro lugar. E se cair numa terra boa, vai nascer novamente, uma mudinha, vai crescer e vai gerar uma nova árvore e vai dar bons e novos frutos. Então, para a gente entender, fruto é isso no mundo natural. E nós, no mundo espiritual, que árvore estamos sendo? Estamos sendo uma árvore boa? Que tipo de fruto a gente está dando? Que tipo de fruto a gente está gerando? O que tem florescido em nós? O que estamos semeando? Vamos abrir Mateus 7, do 16 ao 20. Se é uma árvore boa, se a gente está andando no caminho certo. Mateus 7, do 16 ao 20. Nos diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos
dos agrônomos, assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Então, irmãos, pelos nossos frutos, nós somos conhecidos no mundo espiritual. Não adianta eu querer me disfarçar. Não adianta eu bater ponto na igreja, na minha congregação, ficar lá sentadinha e quando me dão oportunidade, aquilo está gritando no meu coração. Mas eu não venho, não aproveito a oportunidade, porque penso alguma coisa, porque algo me impede, que eu não rompi com aquilo que eu preciso romper ainda. Então é pelos frutos que nós vamos ser conhecidos, tanto no mundo espiritual quanto aqui nessa terra. Não adianta eu me preparar na minha casa, me arrumar, pegar minha Bíblia, vir para a igreja e tratar quem eu convivo diariamente lá na minha casa com falta de paciência, com falta de amor, com falta de cuidado, com falta de mansidão, com falta de bondade, com falta de benignidade, que é eu me colocar no lugar do outro que está lá, às vezes, cheio de amargura, sofrendo. E aí na minha carne, eu achar que por eu frequentar uma congregação, por eu ler a Bíblia, por eu estar caminhando, eu já estou cheia do Espírito Santo, sem olhar para quem está do meu lado, lá dentro da minha casa. Então, nosso primeiro ministério é nossa família, é nossa casa, é o que a gente planta lá dentro e a forma que a gente lidar lá dentro da nossa casa. Eu ajo com o fruto do Espírito Santo lá dentro da minha casa, lá no meu trabalho, onde eu convivo a maior parte do meu tempo, quando eu sou testada para ser aprovada, eu ajo com o fruto do Espírito Santo ou eu ajo na carne? Então, que fruto eu estou dando? E é isso que fala aqui em Mateus 7, do 16 ao 20. Domingo foi pregado aqui sobre os falsos profetas, sobre heresias que a gente vê nas redes sociais e quem costuma cooperar mais às vezes em outras igrejas. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar revestido para a gente saber o que é de Deus e o que não é, porque Jesus foi tentado no deserto através da palavra de Deus, mas ele tinha discernimento espiritual e sabia o que era do alto e o que não era. E nós? Então, adianta eu falar de Deus, frequentar a igreja e não dar um bom testemunho de vida? No dia do julgamento, o Espírito vai chegar diante do Senhor e ele vai responder assim, lá em Mateus 23. Se eu não viver a palavra de Deus aqui nessa terra, quando chegar lá no dia, ele vai olhar para mim e vai falar o quê? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta eu me fingir daquilo que eu não sou para Deus. Ele esquadrinha e conhece os meus pensamentos. Então, se despertar em mim alguma iniquidade, algum descontentamento, alguma inveja, alguma
meu testemunho de fé ali diante da sociedade, descendo as águas, morrendo para o mundo e andando com Cristo, vivendo a palavra dia a dia, mortificando a minha carne. É o que acontece com as sementes. Para ela germinar lá na terra, ela tem que morrer, ela tem que secar. Prosseguindo aí, vamos vigiar, irmãos, estar em oração para que nosso espírito se fortaleça e possamos vencer as vontades da nossa carne. Que vontades são essas? Que pecados a gente vê no mundo? Peguem comigo em Gálatas 5, do 19 ao 21. Vamos lá. Quem vive na carne, o que a gente vai observar? Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eu me deixar levar pela vontade da minha carne, mesmo servindo dentro da igreja, se eu não me arrepender e chegar Deus me chamar, me levar, e eu estiver cometendo um desses pecados aqui, eu não serei salvo. Eu não entrarei no reino dos céus. Então vai ser fácil entrar nos céus? Não. Por isso que é falado sempre que o reino dos céus é ganho à força. Nós precisamos ser fortes e lutarmos constantemente contra a vontade de revidar, contra a vontade de desfocar, contra a vontade de vou sair dessa igreja e vou para outra porque a sua está me agradando. Nós temos que agradar a Deus, não é a igreja nos agradar, não, porque aqui somos todos imperfeitos buscando a perfeição, andar em santidade, andar no caminho certo, andar no caminho da luz e nos enchermos pelo Espírito Santo, vivermos pelo Espírito para semearmos lá fora, para que a gente ore mais e haja poder no altar, que a pessoa quando passar, quando tiver uma portaria, comece orando desde a hora que ela sai de casa, quando tem que abrir a igreja, para que todos que passem ali sejam libertos, para que todos que passem ali sintam a presença do Espírito Santo na hora que entrar por aquelas portas. Isso é consagração, é unção, é oração, é se colocar na posição. Que fruto a gente tem dado? Essa é a pergunta do Espírito para nós hoje. Nós vimos aqui, se andarmos na carne, nós não entraremos no reino de Deus. Uma coisa simples que às vezes nós nos esquecemos, são tantos pecados graves aqui, que às vezes a gente se esquece da glutonaria, que é você comer porque está gostoso, porque é bom, e aí você vai descontrolando todo o seu corpo, mexendo no seu metabolismo, trazendo doenças para você, que você não se satisfazia, não estava bom, comia demais. Lascívia, hoje a gente vê tanto por aí e temos que vigiar para não trazer no altar do Senhor. Nós temos que nos vestir, nos comportar com decência, porque o Senhor conhece a minha intenção
se é para atrair, se é para seduzir, se é para encantar alguém. E não só dentro da igreja, lá fora. Nós cristãos temos que estar cheios de luz e sermos diferentes e não se igualar às coisas do mundo, porque se eu quiser agradar o mundo, eu vou desagradar a Deus. Se eu me vestir assim, que vão falar de mim, que vão pensar de mim? Vou vestir assim só dentro da igreja, que é a igreja que pede para eu me vestir assim. Deus já conhece o seu coração. Ele já sabe que você está agindo com hipocrisia. Não sejamos assim. Antes da gente sair para qualquer lugar, que a gente possa olhar e ver. Espírito Santo te incomodou de algo, vai lá, tira, troca, se ajeita para agradar a Deus. Não a você, nem ao homem. Não com outras intenções no coração que nós vimos aqui. Quem age pela carne, os frutos da carne. E hoje o Espírito nos pergunta: que fruto você está dando? Então, Ele quer abençoar. Que fruto? Que fruto é o processo final ali de toda a caminhada. Você já lançou, já esperou a semente secar, você já lançou na terra, já choveu, já deu sol, já cresceu, já floresceu, já frutificou. O último estágio é o fruto. Qual estamos dando? Imagina, irmãos, uma praga atacando as folhas dessa árvore. Aí a praga vai descendo, da folha vai para o tronco, e se ninguém perceber, ninguém tacar um remédio, chega até a raiz. E acontece o que com a árvore, com a planta? Morre. Isso é uma comparação com o pecado. O que o pecado faz com a vida da pessoa? Se a gente não percebe, começa a abrir uma portinha, começa a olhar para que não deve, começa a dar ouvidos para que não convém, começa a entrar em conversas que não vai levar a lugar nenhum, que você também às vezes não está revestido, preparado para entrar naquela conversa, você peca. E se não cortar, se você passar desapercebido, se você não se arrepender, é como essa praga que atacou, começou na folha e chegou até a raiz e a planta morreu. O que acontece? O pecado entrou, não percebi, não me arrependi, eu morro espiritualmente. Então, se não queremos ser separados de Deus e perder nossa salvação, é melhor cuidar da forma em que vivemos, do que vemos, do que a gente assiste na TV, no celular, na rua, o que a gente para ver, no trabalho, o que ouvimos. Será que cortamos, lançamos remédio para a praga acabar? Ou a gente compartilha também de certos conversas, comentários que não edificam? E onde convivemos? Tudo parte lá de dentro da nossa casa. É o ponto de partida. Não deixando as pragas, que são os pecadinhos, contaminar nossas folhas e alcançar nosso coração, pois o salário do pecado é a morte. Se escolhemos viver em espírito, é necessário deixar Deus trabalhar em nossas vidas. A gente tem que estar ligado à videira, aquela raiz da vida, aquela água da fonte da vida, que não seca. Cristão, ele passa por pelejas sim, mas ele sabe a arma espiritual, a forma que ele deve lutar. E se eu não der fruto, já foi falado na oportunidade aqui,
das igrejas, tem outros que terão um propósito lá na vida secular, mas ninguém está nessa terra à toa. Nós temos que ter consciência disso. Coloque-se na posição, veja o que precisa ser melhorado na nossa vida. Se houver brecha, feche, lembrando que brecha é a porta de entrada que a gente está dando. Pecando. Brecha é pecado. Todos esses frutos da carne aqui, se a gente observar, tem um. Vai lá, ore mais, se consagre mais, para que esse pecado, essa iniquidade caia por terra no poder do nome do Senhor Jesus e a gente se sinta mais forte. Porque toda vez que eu fecho uma brecha, eu me arrependo de um pecado e eu não cometo ele mais, eu sou mais forte no mundo espiritual. O mundo espiritual me reconhece de acordo com a posição, de acordo com o fruto do Espírito, de acordo com como eu vivo espiritualmente. O mundo espiritual não me conhece pela roupa que eu visto, pelo meu nome, não. Ele conhece o nome do Senhor Jesus. Se você representa o nome do Senhor Jesus, quando você vai expulsar o demônio, você não fala no nome da igreja tal, não. Você fala no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, se escolhemos viver em espírito, é necessário deixar Deus trabalhar em nossas vidas e ir curando e libertando nosso coração de toda sujeira escondida e acumulada ao longo da nossa vivência na terra. E por que às vezes os processos são dolorosos? Porque às vezes Deus permite que a gente caia no vale e olhe só para Ele, para nós lembrarmos novamente que somos dependentes dEle. Glória a Deus. Ele coloca pessoas dEle, servos dEle na nossa vida, graças a Deus, graças a Ele. Ele coloca, porque Ele usa, nós somos vasos. Todo o culto hoje está falando do que o Senhor faz para aquele que anda em obediência e o que acontece com o que anda em piedade. O que acontece quando você se posiciona? O Senhor te fortalece. E mesmo diante das pelejas e tribulações, é Ele que nos sustenta. Mas é necessário que eu olhe para mim. É necessário que eu entregue a Ele as minhas dores, as minhas feridas. Aleluia. Que às vezes nós, na fase adulta, achamos que não temos, já estamos curados. Mas aí não, é mais um processo aonde Ele aumenta a nossa fé e trata conosco aquilo que Ele sabe que precisa ser tratado. Nós achávamos só que já estávamos bem diante do Senhor, mas não, porque Ele esquadrinha o profundo dos nossos corações. E quanto mais tratado, quanto mais você se prostrar aos pés do Senhor e pedir para Ele, me trate, me cure, me ajude, me fortaleça, me liberte. Às vezes é uma ferida aberta que você não sabia que ainda estava aberta. Aí Ele vem limpando. Essa limpeza do Senhor é dolorosa, porque essa limpeza vai matar as bactérias, vai varrer a sujeira que nós tínhamos escondido e achávamos que ninguém sabia, mas Deus sempre soube. Então, irmãos, e quando você se posiciona, quando você decide, eu vou viver pelo Espírito, eu amo Jesus, eu creio que Ele é o meu único Senhor e Salvador, que Ele deu a vida por mim. Aí você começa a abrir mão das vontades da sua carne. O que acontece lá no mundo? O mundo te olha às vezes
vai falar: nossa, agora ela não briga mais, agora ela parece que ficou boba, agora ela não responde mais o mundo. Mas você está posicionado diante do Senhor. Você está deixando Ele te tratar. Temperamento, cada um tem o seu. Mas no profundo do nosso coração é necessário abrirmos e pedirmos: Espírito Santo, me encha, me ajude a melhorar. Todos os dias nós precisamos dessa misericórdia do Senhor. Nos ajude a melhorar. Na maioria das vezes seremos apontados, julgados, isolados e constrangidos pelo mundo, pois se vivemos em espírito, temos que fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne. Em Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não está havendo uma contenda. As pessoas estão exaltadas, estão iradas. Você tem que ter um espírito apaziguador, de mansidão, de temperança. Tem que ter palavras de sabedoria para acalmar aquela tempestade. E não agir com ira, entrar no meio e também contribuir para aquela confusão aumentar. Nós sabemos que fruto nós temos dado. É que muitas vezes a gente acha que isso não tem nada a ver, não. Ou então a gente faz de impulso, se arrepende depois, passa um tempinho, não se arrependeu ainda profundamente, comete de novo. Irai-vos, mas não pecai-vos. Quando você sentir aquela palpitação, aquela vontade de contender com alguém, entra no seu quarto, bufa, xinga, chora, peça perdão lá dentro do seu quarto para não magoar ninguém. Porque se eu magoar alguém, eu pequei. Mas se aquela pessoa ali não me perdoar, tem gente que tem dificuldade de perdoar, tem gente que não perdoa. Se aquela pessoa não me perdoar, ela não vai ser salva. Às vezes uma ofensa, por uma palavra que eu semeei, que não deveria ter saído da minha boca. Então a gente tem que vigiar. Temos que vigiar essa mansidão aqui. Se a gente vê alguém nervoso, entra com o bálsamo do Senhor. Entra com tranquilidade, entra, semeie palavra de paz. Se alguém te ofender, não evite, mesmo você estando certo, entregue para Deus. Peça: Senhor, o Senhor é quem me justifica. Entra na minha causa, o Senhor está vendo que eu tenho andado certo, que eu tenho andado corretamente, e tudo isso tem acontecido na minha vida. Então entra na minha causa, julga a minha causa, me livre dessas oposições, dessas contendas, dessas desavenças, dessas tribulações, dessas palavras de ofensa. E aí o Senhor entra. Quando você entrega para Ele, Ele entra. Quando você quer resolver com a sua mão, do seu jeito, aí Ele sai da situação. Versículo, então a mudança, irmãos, começa em nós. Gálatas 6:1. A mudança começa em nós. Se eu quero paz, eu tenho que buscar paz, para eu semear paz por onde eu passar. Se eu quero ser cheio de luz, levar uma boa palavra, eu tenho que saber o que é luz.
Ninguém acende candeeiro para ficar debaixo da cama. Acende para ficar lá em cima da montanha para clarear toda aquela cidade que está precisando. Caminhamos com Cristo, somos cristãos, que possamos viver em espírito. Morrer, deixa esse fruto aí lindo, que já está no ponto de colher, tá? Nós já passamos por vários processos, já estamos no ponto de colher o fruto. Semeie ele, deixa ele morrer, deixa secar a semente, leva, que caia em terra boa, faça a sua parte, independente das circunstâncias. Já foi falado aqui também. Deus mandou fazer, mesmo que a gente não entenda, mesmo que eu ache, nossa, mas eu não sou capaz, mas eu não sou capaz mesmo, porque é Ele quem capacita. Glória a Deus. Se eu olhar para mim, eu não vou querer fazer, mas aí quando eu entrego para Ele, eu tenho que dar o primeiro passo, né? Ficar de braço cruzado, não. Então eu tenho que vencer a vontade da minha carne, tenho que buscar agir pelo Espírito, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que controlar o que sai da minha boca, eu tenho que vigiar o que eu vejo, o que eu ouço e as rotas que eu entro. Eu tenho que entender que Jesus já havia me avisado: você será rejeitado, apedrejado, você viverá as mesmas coisas que eu, mas eu venci o mundo. E se você não desistir, se você não desanimar, você também vai vencer o mundo. Porque se nós desanimarmos, nós vamos o quê? Nos misturar ao mundo. Aí já desagradei a Deus. E aquele que quer agradar ao mundo desagrada a Deus. Para a gente finalizar, Gálatas 6, o 7 e o 8. Não é vez. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós caminhamos para isso, irmãos. Por mais que você lute, por mais que nós tenhamos vitória nessa terra, porque Deus quer também nos dar uma vida, e uma vida em abundância, em todos os sentidos. Por mais próspero que a gente seja nessa terra, a gente quer viver a eternidade ao lado do nosso amado Jesus, na glória de Deus, onde não há choro, não há doença, não há dor, não há contendas, não há nenhum fruto da carne lá. Deus também não nos criou para sofrer. Tire esse pensamento aí da sua cabeça. Então eu vim nessa terra para sofrer? Não. Você veio nessa terra para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E quando alguma seta maligna lançarem sobre nós, falarem, nós temos que ter essa consciência. Deus me criou para ser a imagem e semelhança dele. Eu sou amada por ele, eu sou amado por ele. Eu tenho propósito de vida nessa terra, não estou aqui de passagem. Tudo que acontece comigo tem uma causa, um motivo. Seja para eu me arrepender, para eu melhorar, seja um propósito de Deus na minha vida, para Ele me capacitar para algo maior que eu nem imagino. Os planos do Senhor são maiores que os nossos. O processo é dele. E nós não devemos ficar de braços cruzados. Nós devemos marchar. Marche. Todos os
não houver obediência, se não houver correção, isso começa em nós. Gálatas 6:1 começa em nós. Não nos deixemos misturar, envolver com as circunstâncias, que possamos agir com o fruto do Espírito Santo. Para que a gente possa colher esse fruto que a gente está plantando. Acabamos de ler aqui: Deus não se deixa escarnecer. Ninguém brinca com a vontade do Senhor. Ele é soberano. Ele nos dá liberdade, sim, mas Ele cria circunstâncias para nos colocar no caminho que Ele quer. Porque Ele é maior que tudo. Ele é o Criador de todas as coisas dos céus, da terra e de tudo que há nos céus e na terra. Então, quando eu achar que a minha vontade é maior do que a vontade de Deus, eu já estarei pecando. Jonas, ele falou: eu sirvo ali, Senhor, aquele povo lá é muito rebelde, não vou para lá não, eu vou para outra cidade, vou fazer a mesma obra que o Senhor está me pedindo. Deus fez o quê? Uma tribulação naquele navio, todo mundo começou a jogar as bagagens fora, dentro fora, até descobrir que ele falou: não, sou eu que estou na desobediência, tudo isso que está acontecendo por minha causa, eu não vou lançar naquele mar, porque eu não tenho coragem, mas vocês podem me pegar, me lancem lá. Foi isso que eles fizeram, pegaram Jonas, lançaram ele lá e a tribulação passou. E Jonas só se arrependeu quando houve mais uma situação que Deus criou. Vou dar mais uma oportunidade para Jonas. Coloca ele na barriga da baleia aí. Se ele não se arrepender dentro, Jonas ia morrer. Mas lá dentro, quando ele olhou e não viu mais nada, e falou: agora eu sou o Senhor, aqui eu me arrependo, agora sim, me leva para lá. E aí Deus fez a baleia cuspir ele onde ele queria. Mesmo estando lá, depois Jonas ainda ficou um pouco revoltado, porque ele não queria ficar aquele povo. Ele queria que Deus agisse na vida daquele povo, porque o povo não queria ouvir, não queria obedecer. E quantas
Se Jesus voltar hoje, não vai precisar, vai ficar. Então, o processo, primeiro, começa conosco. Que a gente possa vigiar, que a gente possa entregar a nossa vida a Deus. Que a gente possa deixar essa semente morrer e cair na terra para frutificar e dar um fruto bom e não um fruto podre. O Senhor não quer fruto podre, que só por fora tá bom e você dá uma mordida por dentro tá preto. Podre, não serve para nada, não tem gosto. Que fruto nós estamos dando? Essa é a pergunta do Senhor para nós. Não fujamos dos processos dele. Viva os processos de Deus com fé, com amor, não por obrigação. Deixa ele trabalhar na nossa vida. É fácil? Não, mas é necessário para a salvação. Então, irmãos, foquemos no espiritual para termos equilíbrio e bênçãos no natural. Agir certo, buscando, aí que está em Gálatas 5, 22 e 25. Buscando o quê? O fruto do Espírito Santo. Fruto que é o amor que constrange, é o amor que não julga, é o amor que ajuda, é o amor que faz uma visita ao doente, é o amor que perdoa, porque se eu não sei perdoar, eu tenho que pedir essa graça a Deus, porque perdão é só pela graça de Deus, não é perdão da boca para fora, não. É quando eu deixo Deus trabalhar no meu coração e Ele vai me limpando, me curando, me purificando, me santificando. Aí eu olho para o irmão que eu sei que me ofendeu ou que fez algo que eu não merecia, e aí eu não sinto mais repúdio, raiva. Eu vejo aquele irmão com a mesma misericórdia que Deus me vê, porque eu vejo e entendo que eu erro também. Então o processo começa em mim, quando eu olho para mim, aí eu passo a olhar para o outro com mais amor, com mais piedade, com mais misericórdia, porque você não conhece o outro desde a infância dele, mas Deus conhece, você não sabe. Às vezes, está sendo usado pelo inimigo. Sim, mas ele está cheio de brecha. Nós temos que orar por ele, nós temos que ter misericórdia. Mas perdoar tem que andar junto com o bebê? Não necessariamente, não é preciso, mas é necessário que você não desvie de calçada dele. Se você viu ele, vou passar, não perdoou ainda, está precisando ser curado, trabalhado, aquebrantado. Você está precisando ser perdoado. A palavra nos diz: se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Se eu sinto convicção ao ver alguém que me fez mal, que o inimigo vai usar assim como Deus usa de vasos para nos ajudar, para orar por nós, para caminhar por nós, para nos libertar, o inimigo também usa nos vasos dele para nos afrontar, para nos macular, para nos ferir, para nos desviar do caminho. Essa consciência a gente tem que ter. Aí eu tenho que voltar. Eu estou agindo
você fazendo bem, sem olhar quem, sem esperar nada em troca. Não vou fazer um bem só porque ele é um amigo, não. Se você der um sorriso, se você der um aperto de mão, mesmo sem querer, às vezes, você está fazendo bem, você está evitando que a pessoa sinta algo ali que você também nem imaginava que ela poderia sentir. Mas você fez sua parte. Você está evitando que a pessoa saia com raiva, saia magoada, que você nem sabia que ela poderia sair, mas às vezes saiu. Você fez sua parte. Fé é dom de Deus. É dom do Espírito Santo. Alguns terão mais fé, outros terão menos fé. Mas a gente precisa pedir. Senhor, estou fraquejando na fé. Me ajude, me levante, aumente a minha fé. Eu creio, mas eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Mansidão, ser manso, ser humilde, ser simples. E temperança, que é o domínio próprio. É você se controlar. Quando der vontade de reagir, quando der vontade de se desviar, de olhar para a direita, para a esquerda, não. Foca. É o domínio próprio. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o propósito. Olhe para o foco. Olha para que Deus te criou. E é isso aí, irmãos. Lembrando que tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E a pergunta que o Senhor nos deixa é: qual fruto estamos dando? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Então essa foi a palavra que o Senhor nos deixou, de cura, libertação e alinhamento. Se te ajudou, curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. Jesus te ama e eu também. Deus abençoe.